O momento singular que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo a todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, coordenador pedagógico, gestor. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. Nesse momento, as escolas estão fechadas. Bem, o tema da nossa conversa de hoje é a leitura no contexto da pandemia. E para conversar com a gente, nós chamamos a professora Tânia Mares de Azevedo, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul. Tânia, olá, que bom que tu estás aqui conosco, conversando sobre esse tema. Vamos falar de leitura e pandemia? Vamos sim. Bom dia, Cláudia. Bom dia aos colegas professores. É um prazer estar aqui trocando uma ideia com vocês. A minha intenção ao falar sobre esse tema é justamente mostrar o quanto a gente pode ajudar os nossos alunos para que eles consigam ler o dito, obviamente, né? Mas também aquele não dito que está nas entrelinhas e que faz uma diferença muito grande, ainda mais quando o conjunto das informações são informações, na verdade, de vida ou morte, né? E a gente tem encontrado muitas informações desencontradas, uma desmentindo a outra, a gente fica sem saber, na verdade, direitinho, né, o que se deve fazer, que atitude se deve tomar. E a gente sabe que os nossos alunos, eles são um meio de contato com as famílias, com a comunidade inteira, com outras crianças ou com outros adolescentes. Então, quer dizer, é uma forma, trabalhar com eles é uma forma também de esclarecer a todos com quem eles convivem fora da escola, né? Então, eu acho que é muito importante nesse momento que as escolas estão trabalhando, e mesmo trabalhando mais à distância, embora não seja uma educação à distância, que a gente busque trabalhar com eles os textos que estão circulando, os discursos que estão circulando na mídia impressa, na mídia televisiva, seja lá qual for, e mostrar para eles os diferentes pontos de vista que os diferentes veículos trabalham ou põem a público, né? Então, eu acho que está na hora da gente sair um pouco daquelas questões de compreensão leitora, por exemplo, que elas visam mais a reprodução do que o texto diz, do que efetivamente o que se pode entender e o que se pode buscar de intencionalidade naquele texto, né? A gente sabe, por exemplo, que tem muitas informações que são pressupostas no próprio discurso, né? Então, quer dizer, as próprias palavras, elas implicam uma pressuposição. Eu digo algo e imediatamente, junto com aquilo, eu estou dizendo um outro algo, né, que precisa ser compreendido. Por exemplo, é importante que as pessoas continuem em isolamento social. Eu tenho que entender esse continuem, primeiro, como uma ação que já começou, quer dizer, eu não posso continuar algo que não começou ainda, e eu preciso entender a permanência disso no tempo, quer dizer, se é para continuar, não é para terminar amanhã. Então, esse tipo de informação é fundamental para que o pessoal, as crianças, adolescentes e suas famílias, por consequência, entendam esses discursos e busquem se esclarecer um pouco mais e busquem, inclusive, as intenções mais veladas que estão na produção desses discursos, né? Que a gente consiga filtrar as informações que chegam para a gente. Ver, inclusive, assim, qual é a posição de cada produtor desse discurso, né? Que posição ele ocupa, seja no grupo social, seja na liderança que ele tem, seja como
formador de opinião, né? A gente sabe que a mídia também tem essa função na sociedade, né? Os próprios governantes, quer dizer, o que eles estão defendendo e por que eles estão defendendo, os médicos, o que estão defendendo e por que estão defendendo. Quer dizer, isso muitas vezes não aparece explicitamente num discurso. E muitas vezes a gente deixa de trabalhar com isso, se focando demais na forma como é dito, né? Então, aquela forma sintática, aquela construção da frase, ou o quanto o texto tal, do gênero tal, usa uma classe gramatical X ou Y. Isto é importante? Sim, é importante, ok? Mas num tempo desse, que a informação faz muita diferença, e muita diferença mesmo, é muito importante que a gente possa mostrar para eles o que está dito sem estar explícito, né, num discurso. Eu penso que essa forma de ler, ela é imprescindível nesse momento. E eu vejo com os nossos alunos de graduação, tem disciplinas que eu ministro que são disciplinas em que eles estão chegando na universidade, né? Eles estão saindo da educação básica e que eles têm uma dificuldade muito grande. Ou eles fazem interpretações que o discurso não segura, quer dizer, não tem nenhuma âncora no discurso, eu posso dizer o que eu quiser, também não é assim. E, por outro lado, eles têm dificuldade de ler, inclusive, o que está explícito, né? Então, me parece que a leitura hoje, ela é fundamental, como quer dizer, sempre foi, né? Mas hoje mais ainda. Ela é a via de acesso, né, a toda e qualquer informação. O professor, eu já ouvi muitos professores colocando, como é que a gente faz para trabalhar hoje, por exemplo, que a gurizada usa aquela linguagem mais típica deles, com gírias e abreviaturas e tal, no WhatsApp, numa rede social, eles estão desaprendendo a escrever. E eu acho que não, porque, na verdade, na minha geração, quando é que a gente escrevia? Na escola, ponto. Né? E hoje, a comunicação escrita, ela, por vezes, em determinados grupos, ela chega a ser maior do que a comunicação oral. Né? Então, a leitura é fundamental, muito mais do que sempre foi. Não é só aquela leitura de lazer, mas é a leitura própria da comunicação, necessária e de interação humana. Né? Então, me parece que é hora de se priorizar, e isso não só em termos de pandemia ou dessas informações todas que estão girando por aí, mas nesse momento, uma vez que a gente está vivendo isso, e vivendo isso pela primeira vez, espero que seja a última, né? Mas que a gente possa instrumentalizar o aluno, munir o aluno desses recursos, para que ele possa efetivamente ler e selecionar o que possa ser mais ou menos digno de credibilidade. Tânia, Estamos... Oi, desculpa, pode falar. posso te fazer uma pergunta? Claro. Desculpa te interromper, assim. Imagina. Enxerguei, assim, essa proposta, assim, bastante... a relevância dessa proposta, para o momento que a gente está vivendo, mas também formativa para o estudante, né? Na sua trajetória, né, de lidar com o texto escrito, né? Trabalhar com adolescentes, às vezes, é mais fácil de visualizar, trabalhar esses textos que estão circulando sobre a pandemia, a interpretação desses textos. E as crianças pequenas, né? O que pensas a respeito do trabalho com as crianças menores nas séries iniciais, em termos de leitura e esse momento que a gente vive? Claro. Olha, Cláudia, na verdade, assim, a gente tem várias possibilidades, dependendo da concepção de leitura, inclusive, que a gente tenha. Eu posso alargar uma concepção de leitura, inclusive, para a compreensão daquilo que é dito oralmente. Não deixa de ser uma leitura, tá? Então, vamos supor que a criança esteja chegando na escola e ainda não esteja alfabetizada. Ou seja, ela não consegue ainda decifrar o código escrito. Ok? Vamos trabalhar com ela, vamos pegar videozinhos que tenham falando sobre isso, ou mesmo gravar alguns, né, que a gente possa fazer, e vamos ver com elas o que está dito e como está dito.
né? Dá para fazer o mesmo trabalho, seja com a criança, seja com o adolescente, seja o aluno de final de ensino fundamental, de início de ensino médio. O que vai mudar? O que vai mudar, na verdade, é a complexidade do discurso. É isso que muda, porque, e eu te digo assim, ó, na verdade, quanto mais cedo se começa esse trabalho, muito mais facilmente vai ser para ele fazer esse tipo de leitura num texto mais complexo depois, né? Quer dizer, a gente mostrar para a criança, por exemplo, um comercial, tá? Uma propaganda de TV, né? Que circula em vários canais, ou uma propaganda que circule aqui, não ali, que sejam diferentes, mas sobre o mesmo foco. O que elas têm de diferente? Isso é leitura. É leitura da mesma forma, né? E a gente vê que a criança, inclusive, ela tem uma espontaneidade linguística fantástica, porque ela já brinca e ela já trabalha muito com o discurso oral, né? Ela chega na escola dominando a língua materna. A língua materna é dela já. O que acontece? Acontece que muitas vezes, na própria ansiedade do professor pela alfabetização e na artificialidade, muitas vezes, dos textos que levam para a sala de aula, o próprio livro didático e tal, essa espontaneidade vai sendo meio que atrofiada na língua escrita, ao ponto de os alunos dizerem depois, mais tarde, eu não gosto de português, eu não sei português. Como tu não sabe português? Tu fala o que, criança? Quer dizer, parece que a língua escrita vira um outro idioma inacessível. Isso, muitas vezes, é justamente pelo foco excessivo nos recursos formais da língua, na gramática propriamente dita, né? Então, com certeza, dá para trabalhar desde o início e pensar a leitura como uma habilidade que precisa ser desenvolvida, e uma habilidade a gente sabe que é um saber fazer, né? Em sendo um saber fazer, ela exige prática. Então, quanto antes começar essa prática, muito mais, digamos, proficiente vai ser esse sujeito leitor à medida em que os textos vão se complexificando para ele. Fiquei pensando, né, Tânia, que agora, nessa época que a gente está vivendo, a gente ouve muito a expressão, assim, excesso de informações. Uhum. Né? E a gente sente isso na pele com a pandemia, inclusive, né? Excesso de informações. Então, fiquei pensando na relevância do que tu estás colocando, né, como função da escola, de não produzir mais excesso ainda, talvez, né, mas de ajudar os estudantes a navegar nesse excesso de informações e transportar aquilo que é realmente relevante de uma forma crítica, interpretando essas informações, porque nós estamos falando, se a gente estiver falando agora, então, nas informações em torno de pandemia, de informações que são importantes para a vida deles. Com certeza, com certeza. Então, não são irrelevantes ou distanciadas da vida, né? Não, de forma alguma, de forma alguma. Inclusive, assim, ó, para mim, a leitura, ela não só é uma via de acesso, mas ela é principalmente uma via de seleção de informação. Justamente porque a gente tem que passar por um filtro todas essas informações que estão aí. E se eu fico presa só no que está explicitado no texto, no que está à mostra para todo mundo, essa seleção fica muito prejudicada. Porque eu deixo de levar em conta elementos que não estejam visíveis aparentemente no discurso, mas que fazem toda a diferença, porque eles mostram o ponto de vista de quem o produziu, né? A mera seleção da informação que vai ser veiculada já demonstra a intencionalidade daquele discurso. Então, não existe, por exemplo, um discurso que seja só informativo. Todo discurso, na verdade, ele é argumentativo na medida em que ele é produzido com um propósito. Então, eu tenho que ser capaz de ler esse discurso e conseguir, ao menos, cogitar qual seja esse propósito, para poder justamente filtrar e selecionar. Veja o que é a inundação das chamadas fake news, né? E a proliferação delas. E elas se dão por onde? Via leitura. De novo, né? A pessoa lê e passa adiante. Quer dizer, cadê o filtro disso? Né? Nesse tempo que a gente está vivendo,
essa disseminação de notícias que não tem uma fonte confiável ou que não sejam dignas de credibilidade, é muito complicado e pode ter consequências muito sérias. Né? Veja essas medicações, essas receitas todas que estão andando por aí, né? E que muitas vezes põem a vida da pessoa mais em risco do que a própria pandemia. Né? Tânia, olha, está muito legal, gostaria muito de continuar nossa conversa, mas a proposta é que o diálogo seja breve, e eu acho que tu abriu, assim, uma série de questões para que os professores pensem, para que a gente pense, né, sobre a questão da leitura. Eu quero te agradecer a todos pela atenção. Nós queremos ouvir vocês, professores, gestores, coordenadores, enviem seus comentários, seus questionamentos. Esse é para ser um espaço de interlocução, de construção coletiva, de novas oportunidades, de novas formas de entender o que está se passando conosco. Muito obrigada, Tânia. Obrigada a todos pela atenção. Muito agradecida, muito obrigada pela oportunidade de discutir um tema tão relevante quanto esse. Né? Estou à disposição para novas interlocuções, conforme surgirem comentários ou dúvidas, me ponho totalmente à disposição.